família, como vai você? Tudo bem? Eu quero que você esteja muito bem, muito confortável também para ficarmos juntos no programa de hoje. A Novo Tempo abre as portas para chegar mais perto de você com cada programa, com cada movimento feito aqui nesse lugar. É para atender alguma necessidade sua, é para falar ao seu coração. Mas nós também recebemos muito de você. Recebemos muito carinho, recebemos essa troca de experiência quando você acredita no nosso trabalho, e eu sei de um número muito grande de pessoas que se programa para assistir a cada um dos nossos programas, e aqueles que especialmente me dizem: Darleide, nós nos programamos em família para acompanhar o consultório de família toda semana. São os filhos que dizem: mamãe, vai começar o seu programa? Papai, vem cá, vamos assistir juntos o programa da Darleide. Então, está chegando, não é meu programa, é o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre educação de filhos. Assunto muito bom, pertinente a quem tem filhos pequenos, a quem tem filhos adolescentes e a todos, aos educadores, aos avós, aos cuidadores, aos que estão envolvidos, aos professores e qualquer um que esteja envolvido na formação de meninos e meninas, de homens e mulheres. Vamos falar hoje a respeito de delinquência. Vamos entender melhor o que é delinquência. Qual é o conceito de delinquência? Será que o menino que faz algo que destoa do que a sua família planejou e faz uma travessura, uma traquinagem, foge de casa, seria isso delinquência? Não, nós vamos falar de algo muito mais sério do que traquinagem de meninos e meninas, mas precisamos de você junto aqui, porque senão a conversa não vai fluir na direção desejada. Nós queremos que chegue até você e que desde agora você assuma a responsabilidade de fazer o melhor que estiver ao seu alcance. Eu sei que você pode muito, eu posso muito e nós juntos podemos muito mais na condução da nossa família. Aprendendo juntos e pondo em prática como lidar com as necessidades dos filhos, como lidar com as necessidades da família, como cuidar para que os seus filhos não tomem rumos que você nunca sonhou, nunca desejou, como livrar os seus filhos da delinquência. Então fica com a gente no programa de hoje. E mais, você pode falar com a gente na nossa página no Facebook, tá? facebook.com/consultoriodefamilia.nt, e nós estamos ao vivo ali também. Você pode assistir o programa agora, interagir com a gente, mandar as suas perguntas, porque nós temos hoje 3 profissionais prontas para responder as suas questões, como pai, mãe, professores, enfim. Vem cá fazer o consultório com a gente. Minha primeira convidada é psicóloga e o seu trabalho de conclusão de curso já há alguns anos foi a respeito de delinquência juvenil. Amanda Alcântara, bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada, Darleide, um prazer imenso, né, estar aqui participando desse programa e falar de um tema tão importante, né, que tem aí assolado toda a nossa sociedade. Uau, muito obrigada mesmo. Outra psicóloga que vem conversar com a gente para nos abrir os olhos a respeito de situações do nosso cotidiano, inclusive que impactam no desenvolvimento de uma criança e que pode tomar um rumo positivo ou negativo, a depender do que se faz nesse desenvolvimento. Patrícia Branco, bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade também de falar de um tema, como a Amanda falou, tão importante. Saudade de você, viu? Fazia muito tempo que ela não voltava aqui, teve filhinho, muita coisa na vida. Aliás, acho que o último programa que você fez comigo, você estava grávida. Eu estava grávida da primeira filha, da Alícia. Que já está com 5 anos. 5 anos. Mas chegou a hora de você voltar. E Obrigada. Tem outra bebê com 7 meses. Com 7 meses, Isabela, uma fofura. Lindo. E comigo uma professora que é educadora, é doutora em educação e vem conversar com a gente como quem tem experiência em sala de aula, quem convive com crianças e adolescentes. Para você ter uma ideia, hoje ela chegou aqui na Novo Tempo e foi encontrando ex-alunos. Ou seja, já crescidos, profissionais, trabalhando aqui com a gente. Ela, meu aluno, meu ex-aluno. Maravilha ter experiência na prática. Doutora Beth, bem-vinda, prazer recebê-la. Igualmente, muito bom estar aqui conversando com as meninas a respeito de um tema tão importante e que tem trazido grandes reflexões na educação e na sociedade como um todo. Obrigada, doutora Elizabeth Xavier. Foi professora da minha filha também, né? Delícia. Também. Vamos que vamos, meninas. Vou começar com você então, Amanda, mas todas fiquem livres para falar a hora que quiserem. Vamos conceituar o que é delinquência?
Vamos lá, a delinquência, ela está muito ligada a atitudes, né, e condutas, muito ligado à criminologia, né? São adolescentes que cometem crimes, né, que estão aí transgredindo a leis, né? Então eles passam por um período de punição, digamos assim, para a Fundação Casa Liberdade Assistida. Condutas antissociais e comportamentos antissociais são diferentes de delinquência, né? Os comportamentos antissociais, está muito ligado a cabular aula, a muita raiva, uso de drogas, começar a se envolver muito cedo também, né, com o mundo do crime. Com certeza, isso pode levar a um quadro de delinquência. Vai evoluindo, vai evoluindo, digamos. né? O que esses adolescentes eles estão procurando nas condutas e nos comportamentos antissociais é serem vistos. Né, a gente tem passado aí por uma crise nessa sociedade também, né, na cultura também sobre a questão da adolescência. Uhum. Cada cultura ela vai ter um jeito de agir. E o adolescente, ele precisa estar introduzido em alguma coisa. Quando esse adolescente começa a transgredir, ele está dizendo ao mundo, olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser visto. Uma deficiência, né, na educação familiar também propicia muito a isso, uma negligência. Porque a família, é na família que esse adolescente, que essa criança, ela vai se entender, ela vai começar a construir a sua identidade. Quando há uma família muito falha, a tendência delinquencial para essa criança aumenta. Né? E aí... Ouviu? Sim? É interessante que essa realidade nós percebemos na escola, com a distância dos responsáveis. Ou seja, os meninos e meninas passam a deixar de ser responsabilidade dos pais e são terceirizados muito cedo. Todo o ritual da conversa, da orientação, do levantamento de coisas que eu posso ou não posso, todos os valores a serem construídos, eles deixaram de ser, porque não tem mais o momento da família, não tem mais o momento da troca. E eles passam a deixar de ter pontos de referência, acho que eu posso utilizar isso, né, Amanda? Ponto de referência. Ponto de referência, tanto afetivo quanto religiosos, os momentos de oração, os momentos de contar. Eu vivo algumas realidades, por exemplo, de meninos que veem os pais a cada 2 dias. Que quando os pais chegam já estão dormindo e quando saem já foram. Então, esta necessidade do primeiro espaço onde se constrói as regras, a família, ela deixou de ser existente. Talvez, creio eu, talvez não com certeza, pela necessidade que as pessoas veem em ter. Ou seja, pai e mãe tendo, oferecendo. Mas não sendo. Mas não sendo. Há situações que os meninos, para conversar, dizem assim, professor, eu só queria que ela me visse. Eu queria que ela descobrisse que eu estou aqui. Ai, dá vontade de chorar. Que eu estou aqui. Ai, então, obviamente que nem todo delinquente é um coitadinho ou deixou de ser, mas essa falta de construção do afetivo, com o sim e o não, essencial, é algo a se refletir em como construir, em como preservar nas famílias e a necessidade de uma retomada. Talvez até, as meninas podem dizer com mais propriedade, com alguns projetos que nós vimos em outros países, como a Escola de Paz, por exemplo. Eles são orientados. A Espanha tem um trabalho belíssimo em relação a isso. O que é que o pai precisa fazer? Nós temos orientações para os pais, né, da senhora White, uma escritora que eu recomendo aos pais que leiam, interessantíssimas, de questões que nós discutimos na psicologia e que nós percebemos nas orientações de como educar o filho para evitar algumas situações. Um ponto interessante que a professora colocou é do contexto. O contexto da delinquência, ele tem alguns determinantes muito importantes, né? Eu acredito que a Amanda tenha mais clareza sobre isso, porque é o trabalho dela, mas os determinantes sociais, uma das condições é a pobreza, é o lar desestruturado. Outro determinante social é acesso à educação. Existem crianças que não estão
dentro do âmbito escolar. Então, assim, numa cidade muito grande como a que eu moro, São Paulo, você vê crianças no período escolar na rua pedindo comida. Então, a gente identifica aí um determinante social de um risco de vulnerabilidade muito grande. Essa criança, fora de um ambiente de proteção, ela tem chances altíssimas de ser um delinquente. Por quê? Porque o comportamento que é desenvolvido na rua é para sobreviver, né? Então, quando essa criança ela vai para o ambiente escolar, ela passou por um momento tão hostil, né? Na rua para pedir comida, enfim, que ela não consegue se adequar às regras, né? Muito interessante isso, que os meninos precisam estar em ambientes que deem condições de desenvolvimento. Esse ambiente precisa ser saudável e ele precisa ser trabalhado com estratégias específicas. Então, entra um outro aspecto. Não basta estar em um espaço, como não basta estar em uma família, como não basta estar em uma escola. Mas precisa ter condições de que essas situações sejam trabalhadas e desenvolvidas. Interessante que essa construção, que começa pequenininha, ela vai sendo ampliada. E essa ampliação acontece no dia a dia. Então, o pai, lá na adolescência, vai dizer: onde eu perdi meu filho? Porque eu não consigo conversar com esse menino, porque não construiu de pequeno. Por isso, a educação se faz extremamente necessária naquilo que nós chamamos de família. É a família quem vai dar indicadores. Esses indicadores sociais não estão ligados apenas à família, mas ao compromisso da cidadania, que é a garantia, como um todo. A garantia de uma educação de qualidade, a garantia de saúde, a garantia de lazer. Meninos e meninas de lugares desfavorecidos não têm o que fazer a não ser ficar na rua. E o interessante é que, com a distância dos pais, e eu não digo apenas biológicos, porque em muitos momentos, em várias situações, a presença de relacionamento afetivo nem sempre é o pai biológico. Com todas as distinções que a sociedade vê como família hoje, esses meninos estão, às vezes, com os avós, com um tio, às vezes com ninguém. Eu trabalhei com um grupo que preferiu a rua a retornar à casa, porque o que ele tinha como família era somente desrespeito, não havia espaço para construção. Que eu acho que a Amanda tem aí uma experiência bastante enriquecedora em relação a isso. O que foi muito bacana e que eu estudei bastante no tempo da minha monografia foi perceber a carência também desses pais na criação dos filhos. E maioria dos lares aonde eu pude visitar... Que tipo de carência? Você está falando pobreza? Pobreza mesmo? também, mas a carência... porque as mães são mães muito cedo, são muito jovens. Um conjunto de coisas. Então, existem muitos estudos que dizem que pais, usuários de drogas, que é o ramo onde eu trabalho, que isso a gente vê o tempo todo, menores, cada vez mais entrando no mundo das drogas. Mas foi muito interessante perceber essa troca de papéis. Porque nos lares onde eu pude visitar, e que acontece na maioria do Brasil, essas mães estão tendo que dar conta de uma família toda, de prover, de trabalhar, de cuidar de muitos filhos. E ela mesma não consegue cuidar de si. Então, a gente temos que tomar também um cuidado também quando a gente vai falar com essas famílias, porque as mães também estão muito sobrecarregadas, porque os maridos não estão e como a Beth falou também, às vezes os filhos estão dentro de casa, no lar, pai, mãe, filho, tudo bonitinho, mas acabam vendo os seus pais, a figura paterna. O que esses delinquentes... a gente fica impressionado de ver e que eles vão em busca, no externo, das normas e das regras. Porque quando eles se envolvem com as turmas, eles formam turmas e os seus grupos, o próprio grupo cria as suas próprias regras. E esse adolescente que está passando por essa... porque é um turbilhão, né? A adolescência é um turbilhão de emoção, é um turbilhão de coisas. Ele não é criança, mas também não é adulto. O adulto exige que o adolescente tenha responsabilidade, mas quando esse adolescente que
também está querendo ingressar no mercado de trabalho, porque alguns anos atrás era possível, hoje já não é mais. Então, é um turbilhão. Então, ele vai encontrar nesse grupo que ele se formou e que ele se identificou as regras, né? O Winnicott, ele fala muito, que eu acho muito lindo, né, a teoria dele, que a criança que sofreu a privação em casa, tanto emocional como também ambiental, de comida, de alimento, etc. e tal. E esse adolescente, ele está gritando para o mundo, olha, eu existo, né? Eu preciso luz existir. Estourou aqui e a minha convidada se assustou. Mas está tudo bem. E tal qual essa luz que estourou, o adolescente fica na mesma situação. Porque eu não sou criança para que alguém determine o que eu faço. E, às vezes, ninguém determinou no momento correto. Eu sou um adolescente e eu não sou adulto, mas eu termino assumindo os compromissos, às vezes, dos adultos que deveriam ser responsáveis por mim, porque eles também estão quebrados. Essa troca de papéis que a Amanda coloca, que, na verdade, a identificação dos papéis, né, pai, mãe, ficou muito invertido. E a gente pode falar de um transtorno que é muito comum hoje, que é um transtorno de conduta, que é o desafiador opositivo, que é aquela criança que foi diagnosticada com problema escolar, de repente ela tem problemas com liderança, com hierarquia, não consegue respeitar a professora, olha para todo mundo da mesma forma, viola regras. Quando a gente começa a entender como que essa criança, as regras foram colocadas dentro de casa, como que o ambiente foi construído, a gente vê muito essas inversões de papéis, né? Deixa eu perguntar, então, nesse sentido, é muito comum hoje nós encontrarmos mães que estão cuidando sozinhas dos seus filhos. Então, por exemplo, uma situação como esta favorece sobrecarregar, cansar, deixar os filhos, às vezes, aos cuidados dos outros. Que marcação tem essa Isso é um fator de risco. É um fator de risco? Isso é um fator de risco, né? Voltando naquilo que eu falei dos riscos, existem riscos, os determinantes sociais, pobreza, família desestruturada, falta de acesso à educação, à saúde, são os fatores de risco. Mães solteiras, né? Eu trabalhei muitos anos na saúde da família, né? Programa Saúde da Família, no âmbito de saúde pública. Então, quando a gente sai para fazer o cadastramento das famílias, a gente vê, sim, a figura materna sendo a provedora, a cuidadora, e muitas famílias sem a figura paterna. E o sofrimento desta mãe é grande. Porque, na grande maioria, segundo as estatísticas, nós temos adolescentes. Ou seja, meninas que ainda não estavam preparadas, nem emocionalmente, nem fisicamente. Segundo a grande maioria, em uma situação de vulnerabilidade social e de formação. Ou seja, elas não têm como trabalhar, pegam um subemprego, na maioria das vezes engravidam fora de um relacionamento, ou seja, tudo começa de forma equivocada. E algumas somente repetem a história da qual surgiram. Algumas mães, mesmo sozinhas, dão conta de colocar limites, né? Nós não podemos generalizar, mas que essa questão do acompanhamento, da educação dos adolescentes e dos pais para aprenderem a lidar, na sexualidade, elas buscam suprir necessidades afetivas, principalmente. O envolvimento com a droga, o envolvimento com grupos nos quais haja líderes que demonstrem limites. Eles precisam figuras de autoridade. Eles precisam de autoridade. A figura não encontrada no lar é encontrada nos grupos. E, às vezes, em grupos que estão em dissonância com as regras estipuladas para uma convivência normal. Deixam de estudar, não têm maturidade para cuidar do filho. Esse filho vai ser provavelmente cuidado pela avó, pela filha, vai para a creche. Quando ela chega, ela está extremamente cansada, não tem condições de acompanhar. Ou fisicamente ou emocionalmente não há estrutura. Algumas fogem à regra, mas a maioria
gera aí um grupo pronto para que essa história se repita. Nós estamos falando então de uma questão que é família, sociedade, política, é público e é de casa, não é? Resumindo, é assim, é de todos nós. O nosso alcance talvez nesse momento seja maiormente junto às famílias. E vocês trouxeram fatores que são fundamentais para entendermos em que contexto se desenrola uma delinquência, mas é possível encontrar delinquência em famílias que aparentemente são estruturadas, aparentemente estão organizadas? Claro que é possível, Leide. Como é, Amanda? É o que mais tem? É o ter, mas não o ser. Não ser. Porque o que esses delinquentes, né? A conduta e o comportamento antissocial, ele está dizendo o quê? Olha, eu existo. Né? Então, a gente vê hoje em dia os pais dentro de casa, muito ausentes, e sempre dando e oferecendo algum outro estímulo que não seja o colo, que não seja a conversa. É tablet, é celular, programas de TV... fechado com filmes e séries. E você não está dizendo isso de achar. Eu acho que é. Não. Isso é constatado, é fato, é realidade. Né? Porque não basta a presença se não tem qualidade. Né? Os lares em que eu pude visitar e trabalhando, né, com essa demanda que eu trabalho em dependência química, né, há tanto tempo, quando a gente vai olhar para as histórias dessas mães que não sabem como lidar com esses filhos, muitos adolescentes indo para tratamento de intervenção com internação, começam de início, dar muito trabalho com limites. Mas depois, é até gratificante falar. Porque depois eles vêm, eles abraçam, eles beijam. Por quê? Porque é o limite. O que está faltando na vida desse delinquente, desse adolescente que está transgredindo as normas e regras, é exatamente isso. Eu preciso de regras. Eu preciso que alguém me contenha. Por quê? A adolescência é impulso total. Né? É todo impulso, é toda emoção, é muito hormônio, é muita coisa para organizar. Você está falando, eu me recordo de que semana passada foi noticiado em rede nacional, 3 adolescentes de escola particular estavam usando o uniforme de uma rede de escola particular e eles foram pegos, apreendidos, porque são menores de idade, mas eles estavam assaltando dentro de um condomínio, ou seja, não são meninos que vieram lá da periferia, seguindo aquele padrão que vocês traziam antes. Então, isso que você traz não é exclusivo de um grupo, está aí, na família, nas famílias. A Universidade de São Paulo fez um estudo e apresentou numa tese há aproximadamente 45 dias, com o resultado de que grande parte da chamada classe média e classe média alta, que hoje está bem achatada, ou seja, aqueles que têm condições bastante interessantes de residência, acesso à educação, acesso a lazer, à informação, têm apresentado muita dificuldade em cumprir regras. Parte deste grupo é um grupo que não convive com os pais. São filhos terceirizados. Ou seja, há empregados, há alguém da família cuidadores, a palavra, muito obrigada, Patrícia. E esses meninos não têm noção de limite, acham que podem tudo. Ou seja, eles não construíram essa possibilidade de olhar para o outro, colocar-se no lugar do outro, porque eu preciso conviver num grupo. Ou seja, independente da condição social, independente da presença da família como um todo, é preciso ter pais que participem. E nós enfrentamos situações delicadíssimas, porque o pai olha para o seu tesouro e você precisa dizer para ele que o tesouro dele está arranhado. Mas como? Eu faço tudo por ele, eu faço tudo por você, como você me deixa nessa situação? Presença. Um ponto importante que as meninas colocaram é o desenvolvimento do relacionamento afetivo dentro de casa. Como a gente tem dificuldade de encontrar famílias que se preocupem com o desenvolvimento afetivo. Como que eu me desenvolvo afetivamente com meu filho? Eu preciso conversar, a comunicação é o primeiro passo. Eu preciso saber do dia dele, eu preciso entender as dificuldades dele. Eu preciso fazer o exercício da empatia que a Beth colocou.
me colocar no lugar do outro. Filhinha, você pegou o brinquedo da sua irmã, como será que ela está? Que emoção ela deve estar sentindo? Então, exercícios que são, eles são oriundos da convivência do núcleo. E com a ausência, né, dos pais, com a terceirização dos cuidados da família, eu vejo pais muito focados em situações, em fazer com que os filhos experimentem o máximo de prazer e bem-estar no momento onde eles estão juntos. Então, quando eles se encontram, é um evento, é uma festa. Sem frustração. Não sabe lidar com frustração. Exatamente, é o mundo da fantasia. Não há crescimento. Não existe na Terra de Oz. É uma fantasia que ela acaba se tornando realidade para essa criança. Essa criança se torna um adolescente com baixa tolerância à frustração. E às vezes nenhuma, né, Beth? Nenhuma. Baixa estima também. Baixa autoestima. Baixa Quando autoestima. nós precisamos olhar para esse menino, para trabalhá-lo, para tê-lo por inteiro, ele não consegue, porque ele é fragmentado. Mas quando a gente vai falar, Beth, também quando você falou de como que você vai falar para o pai que o tesouro dele está arranhado, porque também há uma frustração. Porque os pais também têm que lidar com a própria frustração, com a própria culpa. Se o e meu olhar filho para tem o problemas, fracasso. eu falhei. Eu falhei. E os pais, quando a gente vai observar, é muito difícil, porque os pais não querem ter falhas. Porque eu dou de tudo, como a Beth falou. Mas eu faço tudo o que eu posso. Um dos caminhos, já até adiantando, seria não dar tudo que pode. Opa, então segura isso aí para a gente desenrolar. Porque, assim, falar para os pais, aproximando-se aí final de ano, festas de final de ano, férias segura chegando. os presentes. E presente, e assim, 25 de março em São Paulo está, fervendo já. Porque papai e mamãe têm que comprar presente pro neném, porque senão o neném vai ficar tristinho. Talvez quem fique triste no futuro seja você, mas enfim, vamos conversar mais sobre isso logo depois do intervalo. Também não estou demonizando ganhar presente, né, gente? Mas eu estou só querendo trazer a situação para o que é mais importante. Até já. Oi. Voltamos aqui no nosso consultório de família. Obrigada por sua companhia. Quero lembrar a você do nosso compromisso de cuidar da saúde, cuidar da família e cuidar da saúde. Faz parte dessa dinâmica de quem quer fazer a sua família ainda mais feliz, mais adequada. Então, indicamos para você um curso Fique Leve, Princípios Básicos para uma Vida com Qualidade. Isso é um curso mesmo, viu, gente? Não é uma revistinha para você folhear. É para estudar. Aqui tem todo um conteúdo preparado por psicólogos, médicos, tem orientações físicas para a saúde física, mental e espiritual também, como lidar com o corpo, que nós chamamos mais que corpo, templo do Espírito de Deus. Portanto, quem habita em você merece a melhor saúde. Entre em contato com a gente, peça a sua revista, o seu curso pelo número que aparece aí no seu vídeo, 0 operadora 12 2127 3121. E nós também temos agora online para você, que é mais fácil para esse pessoal, para essa galera super ligada na tecnologia. Entra no site biblia.com e ali você encontra uma série de estudos, entre eles está Fique Leve. Vai clicar, encontrar todo o material ali, os exercícios para você responder e, melhor, praticar. Vamos lá, praticar a saúde. Fica essa dica do consultório de família. E tenho dito a você, se começa a cuidar da sua saúde, teu casamento pode melhorar. A educação dos filhos pode ampliar-se assim numa direção maravilhosa. Muda os relacionamentos quando você começa a cuidar de você mesmo. Tá aí toda descabelada, toda esquisita, toda estranha, se achando feia, se achando... As minhas estão rindo aqui, mas é verdade. Se olha no espelho e diz, ai, mundo, pra que eu nasci? Amiga e amigo, começa a cuidar, começa a se organizar aqui dentro, aqui, e tudo mais começa a tomar o seu devido lugar. Sempre gosto de fazer esse link porque é a mais absoluta verdade. Então, esse apoio que nós damos a você quando dizemos para entrar em contato e pedir a sua revista Fique Leve, o seu curso de saúde. No final ainda tem um certificado. Quero mandar um abraço, mas um abraço daqueles bem especiais
para um grupo de deficientes visuais que se reúne na Igreja Adventista de Tremembé, ao lado da Escola Adventista em Tremembé. Eles fazem reuniões ali das mais diferentes denominações, outros nem frequentam igreja nenhuma, mas eles encontraram ali um grupo que é liderado pela Regiane, que é uma moça que sofreu um momento assim de muita dureza na vida quando ela foi atingida por uma bala num assalto e perdeu a visão. Mas em vez de ela voltar-se para a revolta, para a raiva, ela simplesmente dedicou a sua vida ainda mais a servir. Então a Regiane, ali de Tremembé, ela lidera o grupo Visão Geral. Olha que bonito. Você cria uma nova história, um novo jeito de viver. Perdeu a visão, mas não perdeu a capacidade de influenciar, de abençoar. E eu estive ali com aquele grupo, dando um abraço em cada um e 2 deles especialmente amam assistir, ouvir, acompanhar os 2 programas que eu faço. O Cláudio Fondelli, muito obrigada, Cláudio, por sua sintonia. Ficou vindo ali a Novo Tempo, ó, que maravilha! E a Luzia de Medeiros também. Um beijo para vocês, parabéns pela força, pela vitalidade, que Deus os abençoe grandemente. E um abraço para o pessoal lá do Rio de Janeiro, onde nós estivemos nesse final de semana, pastor Ivan Saraiva, Arautos do Rei e eu, em uma multidão linda, cerca de 6, 7 mil pessoas ali assistindo, louvando, participando de um momento de muita alegria espiritual. Um beijo para vocês, prometi cumprir. Quer mandar beijo também, né, amiga? Que tua família está assistindo. Eu quero mandar um abraço para a minha família lá no Paraná e para o meu marido, os meus amigos, os meus alunos e periquitos que estão assistindo. Maravilha! Vamos que vamos, meninas. Eu quero puxar de um gancho que a Patrícia utilizou. Claro. Que é essencial em educação. Lembrando que tem o fator que a Amanda deixou sobre dar que presentes ele e se tal. repete. Ok. As estratégias de aproximação para que se construa a convivência e não haja necessidade da compensação de presentes. Toda a construção de convivência afetiva, espiritual e física construída evita a necessidade de precisar sempre uma atribuição ao presente que deveria ter sido dada à convivência. Então, o que você diz tem a ver com, por exemplo, aqueles pais que presenteiam, saem, trazem presente para compensar a presença. Como não tem presença, tem presente. Também. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com todos os extremos, né? Eu tive a oportunidade de estar em lugares muito deficientes, com muita pouca condição, né? Mas também estar com famílias que tinham muitas condições financeiras, né? Em alguns, os que tinham poucas condições financeiras sentavam-se à mesa, tomavam-se o café com pão e tinha muita conversa, muito amor e muita troca. E aquele onde tinha muitas condições financeiras, pouca conversa, pouca troca. O que a gente percebe e o que eu consigo, né, desenvolver esse tempo todo trabalhando é a questão de falta de limite, como comportamento, assertividade, ajudar a desenvolver as habilidades sociais, as habilidades emocionais. E os pais, hoje em dia, com essa questão de ter, eu tenho que ter o melhor emprego, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa. Ter que ter para quê? Qual é o fundamento disso? E está se perdendo em formar o ser de verdade. Então, entra muito essa questão da compensação. Como você falou desses 3 jovens, né? Não precisavam roubar, de fato, porque tinham tudo e tinham demais, mas não tinham a si. Por que as pessoas entram no mundo das drogas? Porque o delinquente, olhando do ponto de vista da lei, da criminologia, é aquele que está transgredindo mesmo, roubando, furtando, né? Que vão entrar nos artigos e vão para a Fundação Casa, cumprir liberdade assistida. Por que a propensão deles entrarem para o mundo das drogas é muito maior? Porque está se marginalizando mesmo. Ele já passou dos comportamentos e das condutas antissociais. Ele já está indo para um outro grau, porque o comportamento antissocial, você tem que perceber se não está sendo... Porque ele é transitório.
né? Ele passa por uma fase como todo adolescente. Então, você tem que observar se isso está se expandindo, se isso está indo para todas as áreas funcionais, né? Na escola, no cotidiano, etc. e tal, e se isso vai aumentando. Então, o preencher este vazio no mundo das drogas e o adolescente, como eu estava até falando antes, a gente estava nos arrumando para entrar para o programa, morrendo cada vez mais de overdose por conta de drogas inalantes, lança-perfume, cola e etc. e tal. Porque precisam preencher demais. Eu tenho vazio demais e eu preciso daquilo que está fora. Porque eu não tenho nada que me reprima. Né? E para ele chamar a atenção da lei, chamar a atenção do ambiente. Olha como eu picho, olha como eu sou, né? Ele se autoafirma o tempo todo porque há uma deficiência, uma privação emocional muito grande, isso desde criança, né? Claro que a gente não pode culpar, os pais não fazem isso conscientemente. Algumas das negligências são conscientes, por exemplo, pais, né, a figura paterna masculina, que ficou um tempo, conviveu e some. Né? Acha que pagar pensão é o dever máximo. E some da vida dessa criança. E isso vai, né? Essa criança vai deixar uma lacuna. E ela precisa preencher. Com essa mãe que está solteira, que precisa prover, que precisa educar, que precisa dar conta de si, porque também está frustrada, porque também está triste, está amargurada. Aonde ela vai colocar tudo isso? Ela vai suprir dando. Achando que está fazendo um bem. Né? E é muito, muito interessante essa questão do presente, né? De ser presente e de dar presente. A gente estava falando aqui no intervalo, né? E, as habilidades sociais que as meninas colocaram, tanto a Beth como a Amanda, o meu assunto preferido. É o tema do meu mestrado. Todo mundo que me conhece, né, sabe que eu gosto muito, fiz muitos treinamentos de habilidades sociais e assertividade. E o que é isso, né? Como isso é um fator de proteção dentro de uma família? Vamos pensar, né? Eu tenho uma filhinha, ela tem 5 anos, a Alicia. Eu acho ela linda, eu acho ela o máximo, né? Top das galáxias, para mim ela é. Então, quando a professora me chama na escola e conta que a minha filha mentiu. Ai, nossa, foi um desastre, né? Para mim, um fracasso, me senti muito culpada e aí a gente começa a fazer o mapeamento. Como que eu estou lidando com as informações, como está a minha presença com a Alicia, como está o desenvolvimento da minha comunicação com ela. E aí vem esses conceitos de assertividade, de eu preciso saber colocar as minhas emoções para os meus filhos e eu preciso ensinar eles a colocar a emoção de que forma? Conteúdo verbal adequado. Eu posso falar qualquer coisa de qualquer jeito? Não. Existem formas de se expressar. Segundo, a relação da empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Aquele conteúdo verbal a pessoa tem a capacidade de compreender? Ela consegue absorver aquilo? Terceiro, eu preciso saber um momento. Existe uma palavra em espanhol que se chama ubicado. Estar ubicado. É você estar no local certo, na hora certa. Você ser localizado. Essa é a melhor palavra que existe. Não tem uma palavra em português dessa forma, mas é você ensinar o seu filho a ser adequado. E isso se ensina, né, como a gente estava falando, na convivência. E hoje, na contramão daquilo que a sociedade pede. Saiam mulheres, realizem-se, produzam, saiam de casa, deixem os filhos, vai para a escolinha. Ou seja, para que isto ocorra no vocabulário certo, e principalmente ubicado, gostei do termo, perfeito, é preciso estar presente. Sem a presença, eu não construo. Eu, por exemplo, como mãe hoje, reflito com todos os conhecimentos que eu tenho a respeito de tudo aquilo que eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito diferente. Não fiz. Não me culpo por isso. E acho isso um outro aspecto bastante importante. Quando ela diz, a professora chamou, a minha filha mentiu, eu digo, nossa, onde eu errei? Não.
Que intervenções eu farei na minha história e na história do meu filho? Essa é a chave. Porque Deus tem um plano para as nossas famílias. E nós precisamos cumprir esse plano. E as intervenções são plano de Deus. Não intervir é você ser omisso. E o omisso é o oposto do assertivo. O assertivo é aquela pessoa que sabe se expressar, sabe colocar o conteúdo verbal de forma adequada, escolhe o momento. O omisso é aquele que não fala, guarda para Passivo, si, né? ele fica numa posição de passividade. E tem o agressivo, que também é o oposto ao assertivo, que aí é uma comunicação que muitas famílias falham e que podem levar, assim, a um Os ambiente coléricos. Passivo-agressivo também. o agressivo, porque se eu desenvolvo uma comunicação familiar, Darleide, onde a agressividade é pauta, onde o tom de voz ele não tem limite. Espera aí, eu estou colocando Espelho, né? exatamente. Isso é a forma como a criança vai levar e reproduzir esse comportamento nos outros contextos, escola, coleguinha, igreja. Então, Esse comportamento aprendido, ele precisa levar pais e filhos à reflexão, ao diálogo. E muitas vezes para os consultórios. Para os consultórios, Exatamente, para é que as verdade. meninas trabalhem essas dificuldades. Nós só aprendemos a negociar com os filhos na adolescência. Como é bom ser mãe de adolescente. Como é bom ver adolescer. Porque você deixa de determinar, você passa a ouvir, a abdicar, a negociar e a crescer. É muito bom ser mãe de adolescente. Para perceber que eu deveria ter construído algumas coisas antes, se eu não o fiz sempre a tempo. E o tempo é o hoje. Se nós tivermos sensibilidade e olharmos para a maternidade ou paternidade no espelho com os filhos, quanto aprendizado. Só que requer muita humildade, que a gente pode continuar a querer ficar de cima, dando ordem e dando a direção exatamente como nós fazíamos antes. Mas se nós formos humildes, é um aprendizado fantástico. Amanda. Sabe uma coisa muito importante, muito interessante, é o papel da mídia. Porque esse adolescente, né, que está com esses comportamentos antissociais e o próprio, né, a delinquência, quando ela já está sendo manifesta de outras formas, eles estão em busca de um padrão, de alguém para se referir, algum espelho, alguém que lhe diga, olha, vem por aqui, vem por ali. Vamos lá, limites. Porque a criança que não lida bem com frustração, ela vai ser um adulto mimado, um adulto frustrado. Por isso, o delinquente ele bate muito de frente com as polícias, né? Porque é desafiador para ele. Mas esse desafio, para ele, é algo momentaneamente gratificante, no sentido assim, alguém está me contendo, né? E a mídia? O que é que esses adolescentes estão vendo na mídia? O que esses pais, quando estão presentes em casa, mas não estão participativos, o que essas crianças estão vendo? Os desenhos agressivos, desenhos, né, diminuindo a figura paterna e, como a Beth falou bem, né, a mulher vai, empodera-se. Não que a gente não possa fazê-lo, mas nós também temos que olhar para o outro lado. Existem escolhas a serem feitas. Né? Então as famílias elas ficam muito presas nisso. Eu escolhi casar porque hoje em dia tudo, né, é uma escolha, mas não escolhe ser mãe, mas não escolhe ser educadora. E aí a mídia está aí. É só ter, né? Desculpe-me. Interessante essa questão da mídia em relação à delinquência. Uma das professoras do colégio está fazendo psicologia e o trabalho delas está relacionado à influência da mídia na leitura das pessoas sobre o comportamento do delinquente. O que acontece? Há uma demonização. Bandido, não vale nada, faz qualquer coisa. Por outro lado, esse menino que não teve a construção afetiva, não tem essa referência afetiva, acho que eu posso usar esse termo, né? Essa referência afetiva, ele encontra nos líderes
da criminalidade, a força que ele não teve. E lá, quanto mais cruel, mais poderoso. E nós vemos meninos mesmo, que deveriam estar aí começando a sua formação acadêmica, grandes bandidos que matam, que judiam. Eu, por exemplo, fui assaltada e fiquei sobre a mira de alguns meninos por algum tempo, não sei se você se recorda, bem próximo do meu batismo, e eles são extremamente cruéis. A pressão que eles exercem sobre a gente e a alegria, o brilho nos olhos de fazer com que você sinta medo é assustadora. A mídia sempre apresenta como força, como poder, valoriza, mas também tira de nós a reflexão da nossa responsabilidade. A delinquência não é apenas um problema de família. Ela é um problema social, ela precisa de políticas saúde pública. públicas claras, é um problema de saúde pública. Não somente o menino, toda a família. Há um adoecimento. Acho que esse é o termo, né? Quando a gente vai observar, a delinquência ela é mais forte no sexo masculino. Quando a gente, dentro do meu estudo, até a gente pôde observar isso, a grande maioria eram de meninos cumprindo liberdade assistida numa instituição aqui em São José dos Campos. Se eu me recordo bem, havia 2 meninas dentro de 10, 12 famílias, do qual eu tive a oportunidade de estar acompanhando e fazendo as entrevistas. Para você ver como a gente pode pensar nisso, né? A figura masculina também, né? Qual é o papel que esse homem, que a mídia e que toda a sociedade está colocando ao homem, o sexo masculino? Porque o antissocial, a conduta antissocial, ela está buscando, ele está buscando uma figura rígida, que segure, Força, forte. contenção. Porque a mãe, ela tem uma função. Nos primeiros meses do amamentar, etc. e tal, o filho praticamente é só da mãe. Porque de toda aquela função materna que a gente já conhece. Num determinado momento, na primeira infância, nos primeiros anos, precisa dessa cisão, precisa separar essa criança desta mãe, no sentido de que, precisa entrar o agente, fazer a simbiose, cortar aí esse umbigo, fazer essa cisão. Existe um terceiro nesta relação. E quando hoje, eu trabalhando na minha área, quando, em especial com homens dependentes químicos, as mães, por conta dessa simbiose, desse amor a esse objeto, tratam literalmente, verdadeiramente como crianças. Elas tentam proteger e não permitem que eles cresçam e resolvam a problemática. A essa altura da vida. A esta altura da Patrícia. vida. Eu acho muito interessante, eu acompanhei... eu também trabalho com dependência química e eu acompanho pacientes que fumam há 40 anos, que têm uma ligação com o agente químico, assim, de afeto. E aí, vocês colocando essa questão de quando se falta uma figura que ofereça o desenvolvimento afetivo, a proteção, o cuidado, se não se encontra num par de um líder de criminalidade, aí abre-se uma lacuna para uma dependência química. Por quê? Porque o adolescente ele precisa de algo para preencher aquele vazio, como foi colocado. E a dependência química, ela começa justamente nessa fase entre 12 a 18, de 12 a 15 anos, onde que as figuras parentais, elas precisam estar muito bem identificadas dentro do lar. Se as relações de afeto precisam estar muito presentes, o adolescente precisa se sentir importante, querido e amado. E aí, quando falta, aí vem o grupo de influência. E esse grupo, ele vem... Assumir o lugar de afeto. Amores, eu vou fazer o seguinte, tem que fazer mais programas com vocês, desse jeitinho, nessa configuração. Fantástico, fantástico. Mas tem uma pergunta aqui, vai findando o programa, e eu sei que é uma pergunta importante. Entre tantas, obrigada por
trazer aqui suas questões. A Marina pergunta, rapidinho, a delinquência pode levar à autodestruição, suicídio, automutilação? Sim? Não? Pode, Sem dúvida. Sem dúvida. Fator de risco. Perfeito. É possível que a criança tenha uma predisposição para a delinquência? Sim. Sim, isso é o assunto, Patrícia. É o assunto. É isso é muito importante a gente colocar aqui. Tem muitas famílias assistindo e não se encaixando nisso. Poxa, eu faço tudo, eu vou no psicólogo, eu levo isso. Eu sou presente. Eu sou presente, eu não dou presente. Enfim, mas o meu filho comete. Ele não consegue cumprir regras. Existe, sim, mas existe um determinante que é o apoio social, que é o suporte social, que é o contexto, que é o ambiente que pode favorecer essa predisposição a ser um fator que perca sua força. Um dos fatores importantes em relação a essa questão é a questão da liberdade que os meninos têm com os meios de comunicação. O tempo no qual eles ficam expostos ao acesso ilimitado na rede, os programas de televisão sem nenhuma intervenção dos responsáveis, porque quem não tem modelo segue modelo. Claro. E a Então, mídia... Se a criança tem uma predisposição genética, o acesso tem já sido... captou, engoliu. Gatilho. Perfeito. Temos em casa um adolescente de 15 anos que a minha esposa pegou com 1 mês de vida. Ela não nos respeita, fala muitos palavrões. O que nós devemos fazer? Ela não nos obedece. Poderíamos investigar aqui algum traço de raiva, ressentimento por ela ser uma menina adotiva? Sim, não, pode ser? Pode ser. Pode ser. Tem muitas coisas que precisam ser observadas e essa mãe precisa estar também num acompanhamento, né? Acredito que um acompanhamento profissional. Para investigar, para entender. Tem o lado da menina, tem o mas lado a do raiva, pai. ela é uma constante no comportamento antissocial e delinquencial. A raiva no sentido de que, assim, ninguém está olhando para mim e eu vou dizer ao mundo, então, para o que eu vim. Eu preciso que o mundo me diga quem eu sou. Então, é muita raiva contida. Então, é um componente presente nesse quadro de sim. delinquência. E, às vezes, a raiva é a dificuldade de identificar o que está sentindo. Há algo errado. O quê? Eu não sei. Eu grito e talvez alguém não ouça. A raiva é um grito de solicitação de ajuda, muitas vezes inconsciente. As psicólogas aqui podem falar disso. Mas pode ser, então, que pode até perguntar para o menino e para a menina por quê. Tentar acessar, mas talvez ela não consiga identificar. Não consiga, porque para você acessar os seus sentimentos, você precisa de um repertório de autoconhecimento. E isso, o adolescente não tem. Isso é com desenvolvimento e o desenvolvimento humano. Os adultos também não, às vezes. Alguns adultos também não. Então, assim, é muito importante, de repente, essa família procurar uma ajuda profissional, porque esse desenvolvimento de autoconhecimento, ele vai proteger esse adolescente de fazer escolhas erradas. Eu me conheço, eu consigo fazer escolhas melhores, né? Então, eu acredito que seria mais ou menos nessa linha. E além de conhecer-se, amar-se e saber que é amado e respeitado. O interessante é que o adolescente não consegue identificar, às vezes, as formas de amor que nós oferecemos. Por isso elas precisam ser muito bem explicadas. Desculpa, Beth. Por isso que vai ter que ser outro programa. As pessoas reconhecem o amor de forma diferente. É claro. Então, ele acha-se não amado, abandonado, trocado. Por isso, a construção de relação muito clara no diálogo, no tempo, seja ele em menor ou maior quantidade qualitativa, é a chave. É exatamente assim que nós precisamos fazer. As meninas disseram da questão da definição do modelo. Pais em casa, façam-se presentes. Seja um modelo que dê a você o sentido de estar dando ao seu filho a direção mais adequada, a melhor direção que você possa dar. Meninas, muito obrigada. É aquilo que eu chamo assim de programaço, sabe? Objetivo, ao ponto, instrutivo. Doutora Beth, muito obrigada. Mestre Patrícia, muito obrigada. Doutora também, obrigada, Amanda.
A você aí de casa, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Olha para sua família, vê o que de melhor você pode fazer. Seja presente naquilo que falhou. Tenha a misericórdia de Deus para nos assistir. Tenha o Espírito de Deus para nos orientar. Não se desespere, apenas seja assertivo e escolha o caminho que seja mais adequado. E quando te faltar o que fazer, Papai do Céu está aí para te ajudar. Um beijo e até semana que vem.